dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você estiver assistindo o vídeo. Hoje eu escolhi um tema para a gente conversar, que são as funções do primeiro grau e os gráficos relacionados a essas funções. Veja bem, é um assunto matemático, mas de grande utilização na física, na química, na biologia e em todas as disciplinas você se utiliza das funções e dos gráficos para poder representar as grandezas, os fenômenos físicos que você deseja estar explicando. As próprias leis da física, tão faladas, tão comentadas, não passam de funções e que podem ser representadas pelos seus gráficos. A ideia hoje é a gente compreender uma função específica, que é a função do primeiro grau, que essa função representa boa parte dos fenômenos físicos que especificamente nós vamos nos dedicar aqui nas nossas conversas, nos nossos vídeos. Eu quero começar explicando, mas imediatamente vou passar a representação desses gráficos para a gente poder acompanhar em forma de exercícios e depois chegar até a resolução de questões do Enem, que eu acho que a ideia geral nossa é essa, a gente aprender para se capacitar a resolver questões de maior importância. Bem? Muito bem. Funções são representações analíticas da matemática, né? Y é uma função de x, quer dizer, o y depende do x. A entidade matemática y e as variáveis, né, representadas em sistemas cartesianos, elas podem representar na ciência uma propriedade qualquer. Aqui nós vamos começar pelas variáveis y e x. Y é uma função de x, quer dizer que o y depende do x. Para cada valor que o x tiver, o y vai tomar um valor diferente dependendo daquela função que nós estivermos analisando. Então, quero pegar aqui, começar a representar com vocês como que seria uma função do primeiro grau, que é aquela exatamente para a qual a gente está preocupado na nossa conversa de hoje. Eu vou trazer aqui para vocês uma função do primeiro grau escrita na forma y igual a b mais a vezes x. Ora, então é muito importante que a gente entenda aqui que y e o x são as minhas variáveis. O y é a função, o x é a minha variável. De acordo com o valor que eu der para x, o y vai assumir um valor diferente. Isso aqui é ser função, isso aqui é ter uma dependência de um com o outro, de um valor com o outro. As letras B e A são exatamente aqueles coeficientes que nós, na nossa videoaula de hoje, pretendemos determinar o valor dessas grandezas B e A. Eu vou começar então representando essa função. Repare que o x está elevado à potência 1, por isso é uma função do primeiro grau. Nós podemos ter infinitos tipos de função, funções de segundo grau, terceiro grau, quarto grau, funções trigonométricas, funções logarítmicas, funções exponenciais, mas nosso trabalho hoje são as funções do primeiro grau, que sempre são escritas dessa forma aqui, ó. Y igual um número sozinho
mais um outro número multiplicando x. Então nós sempre podemos agregar a nossa função, escrever a nossa função desse formato aqui. As funções do primeiro grau, representadas num sistema cartesiano, y e x, né, são sempre uma reta. Serão sempre representadas por uma reta. De tal maneira que a diferença entre uma e outra será onde que esta função, por exemplo, começa, né? Pode começar aqui no positivo, também pode começar aqui do lado negativo. Então, essa será a diferença. E também a inclinação que essa reta tem. Essa minha reta tem essa inclinação, mas poderia ter essa outra inclinação. Então, são esses dois valores que nós temos que determinar, aprender a determinar. É nosso objetivo de hoje, da nossa videoaula, é esse: aprender a determinar cada um desses elementos. Observe que a determinação desses elementos por si só já representará a resolução de inúmeras questões de vários níveis aí, conforme é a nossa ideia de aprofundar o conhecimento dessa discussão das funções do primeiro grau. Então veja bem, eu digo para vocês que, através de um exemplo, né, que toda função, toda e qualquer função, essa aqui representada da seguinte maneira, ó, quero escrever aqui uma função partindo de um valor 20, indo até um valor 50, e o x eu vou colocar aqui o número 6. Então, essa é a minha reta. Esta reta e qualquer outra reta, então, será escrito pela função y igual a b mais ax, conforme nós discutimos no slide anterior. Ora, a ideia, então, é eu descobrir como encontrar o valor do b e o valor do a em cada reta. Repare que esses valores estão escritos aqui. Nós conseguiremos enxergar esses valores aqui na medida que a gente souber como encontrar o b, como encontrar o valor a. Matematicamente, né, o valor b, ele representa a interseção, é a interseção da minha reta com o eixo y. Ora, então o valor de b não é necessário que seja calculado nessa figura. Basta observar aonde que a reta intercepta o eixo y. Repare que ela vai interceptar o eixo y no número 20. Então, o meu b vale 20. E agora eu tenho que apenas encontrar o valor a para eu saber qual função representa essa minha reta. Bem? Bom, então o meu valor a, ele deve ser calculado e não simplesmente observado como foi o valor de b. O valor de b nós simplesmente observamos, está aqui, é o 20. Mas o valor de a, ele deve ser calculado. E se vocês repararem, essa reta, ela tem, pode ser observada, pode ser feito um triângulo retângulo nessa minha reta, de tal maneira que eu tenho aqui uma altura vertical e uma distância horizontal. Estou chamando aqui meu ΔX e meu ΔY. O meu ΔY é essa distância vertical e o meu ΔX a distância horizontal. O meu A, então, é calculado de uma forma muito simples, bastando dividirmos a distância y pela distância x.
Se eu dividir essa distância y por essa distância x, eu tenho a inclinação da minha reta. Então, neste caso aqui, ó, repare, a minha distância y, ela vai do 20 ao 50. Então, a minha distância y vale apenas 30. Isso é muito importante se observar, que não é o número 50, mas a distância. Então, do 20 até o 50, nós temos 30. E a minha distância x vai do 0, que é a origem das coordenadas, até o 6. Portanto, essa distância vale 6. Dividindo-se 30 por 6, eu vou encontrar o valor de A, que é 5. Então, vamos reescrever, né? Vamos reescrever rapidamente, para a gente não perder muito tempo. Essa minha reta, né, que começou aqui no 20 e foi até os 50, tendo como horizontal 6, é a reta que pode ser escrita por B mais AX, onde o meu B, nós vimos, é a interseção, é o 20. E o meu A é 30 dividido por 6, 5. Então, esta minha reta, ela é escrita pela função y igual a 20, é aonde começa, mais 5x. Repare, o número 5 não está escrito aqui. O número 5 é o resultado da divisão, né, dessa distância y, que valeu 30, pela distância x, que valeu 6, é o nosso 5. Então, um número observado, número 20, e um número calculado, que representa exatamente a inclinação da reta. Tá bem? Isso é muito importante, esse cálculo. Nós vamos ver, inclusive, nos exercícios do Enem, que o cálculo dessa inclinação representa o cálculo daquela propriedade que a gente deseja na física. Pode ser a velocidade de um movimento, pode ser a aceleração de um movimento, pode ser a vazão de um fluido ao longo de um determinado recipiente. Então, esta inclinação, ela tem uma representação muito importante, porque ela que é realmente aquela propriedade que a maioria das vezes a gente deseja calcular. O número B, que representa o valor inicial, também é um número muito importante. Representa, em ciência, a condição inicial do meu problema. Então, todos os dois números aqui, tanto o número A como o número B, né, representado pela letra A e B, são números muito importantes. O B, repito, a interseção com o eixo Y, ou o valor inicial da minha função, e o A representa a inclinação, ou, do ponto de vista da física, representa a variação de uma propriedade qualquer, que é para a qual a gente vai, então, correr atrás de calcular e representar a função. Perceba que essas duas coisas são iguais, o gráfico e a representação numérica. Se eu observar o gráfico, eu vou ver que ele começa no 20 e vai aumentando ao longo da distância x. E se eu observar também a função, eu vou ter que fazer a mesma leitura. Ele começa no 20 e vai aumentando ao longo do meu x. Essa é uma representação que a gente fala em matemática, uma representação linear, uma função do primeiro grau, sempre uma reta. Eu vou, na sequência agora, mostrar para vocês aplicações disso aqui, após colocar um exercício para a gente ver se a gente entendeu essa dinâmica do cálculo do A e do B. Dá uma interrompida.